Paz e graça, meu amigo que está aí conectado e nos acompanha sempre neste canal Conecta-te à Fonte, onde partilhamos conteúdos bíblicos para a edificação da nossa vida espiritual. Sabias que há muita gente com necessidade de conhecer a Deus, há muita gente com necessidade de ter acesso a esta mensagem para a sua edificação e o preparo espiritual, tal como nós também temos? Para que essas pessoas sejam alcançadas, nós precisamos da sua ajuda. A partir do momento em que vai subscrever-se neste canal, vai dar o seu like, vai partilhar o link, isso permitirá com que a página seja visualizada, assim como este canal aqui no YouTube, também a ser visto por mais pessoas que não fazem parte ou não conhecem a existência deste projeto, deste canal. Então, estenda a sua mão, se possível também financeira, para nos ajudar assim a crescer e muitas pessoas sejam alcançadas para Cristo. Nós estamos a desenvolver uma série composta por 5 episódios, e esse é o 4º, e a série tem como título o Privilégio dos Convertidos, não dos Talentosos. Se não conseguiu assistir a alguns episódios, pode acessar o canal e encontrar os primeiros até o 3º episódio, e este é o 4º, e posteriormente poderemos terminar com esta série para uma outra. Para o estudo de hoje, quero lhe chamar mais uma vez em oração, ou convidá-lo em oração, para depois prosseguirmos. Bendito Deus que estás nos céus, nós lhe agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos sempre conectados e partilhar a Tua Palavra. Permita que ela produza frutos e permita também que pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em Jesus Cristo nós pedimos com fé. Amém. No decorrer do estudo, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e estaremos lá para responder. Dizia que a nossa série tem como título o Privilégio dos Convertidos, não dos Talentosos, que está baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, onde diz o seguinte: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Hoje nós vamos falar sobre um desses frutos que não deixa de ser importante na vida do cristão. Alguma vez, para o tempo que nós estamos, o irmão pensou sobre a questão da fidelidade? Qual o entendimento que o irmão tem sobre este assunto? Hoje, falar de fidelidade parece ser um assunto difícil, parece ser um assunto que não faz parte daquilo que nós somos. E o que é a fidelidade? Ao olharmos por essa palavra fidelidade, no grego vem da palavra pistis, que significa lealdade, certeza ou confiabilidade. Este é o fruto encontrado em Gálatas 5, verso 22, e a mesma palavra tem o significado da palavra fé, porque em outras traduções nós encontramos fidelidade, enquanto que nas outras nós encontramos fé, que tem a mesma origem, no mesmo verbo ou na mesma palavra que nós já fizemos menção. Por isso, Hebreus, capítulo 11, verso 1, define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ser fiel, amigo, nunca será uma escolha fácil, mas sempre será uma escolha certa. Independentemente das circunstâncias, nós somos chamados a sermos fiéis. Por isso, Davi, compreendendo a importância disso, ele diz que eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Ele fala isso em Salmo 119, verso 30. E ainda o mesmo Salmo nos diz que Deus procura homens com esta virtude. Salmo 101, verso 6, diz que os olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que andam no caminho reto, esse me servirá. Ou seja, Deus estava dizendo que os seus olhos estavam sobre os fiéis, ou estão sobre os fiéis na terra. E estes fiéis poderão se assentar com o nosso Senhor. Isso não deve ser vivido apenas em uma fase, mas sim por toda a vida. Porque nós, Apocalipse 2, verso 10, encontramos o Senhor a dizer que aos filhos, no momento de angústia, ele diz: não temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Neste verso do livro de Apocalipse,
capítulo 10, nós encontramos o Senhor a dar ênfase naquilo que é a fidelidade do homem, onde somos convidados a sermos fiéis por todo momento da nossa vida. Meu amigo, fidelidade é uma virtude ou qualidade que faz parte das pessoas, ou que faz parte de Cristo e que é reproduzido na vida das pessoas que têm relacionamento com Jesus. Por isso que nós estamos a falar que este é o fruto das pessoas convertidas, não das pessoas talentosas. Não se adquire este fruto por intermédio da fama, por intermédio de frequência simplesmente na igreja, nem tampouco apenas por ser cristão. Este fruto é produzido por intermédio de conexão, por intermédio de relacionamento diário com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Pedro, antes de se converter por totalidade, Pedro negou Jesus por 3 vezes, assim como a Bíblia descreve. Mas encontras em Atos 5, verso 25, que Pedro chegou em um momento em que ele teve que decidir. Ele diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso foi depois da sua total conversão. Logo, isso nos leva a compreender que nós precisamos ser fiéis a Deus. A fidelidade a Deus é importante para nossas vidas. Nós devemos ser fiéis no cumprimento daquilo que as Sagradas Escrituras orientam. Porque as Sagradas Escrituras, de acordo com o livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16, nós compreendemos que ele é o guia. A Bíblia nos instrui, nos guia à justiça. E Salmo diz que é lâmpada que nos guia. Então, é a bússola que o Senhor nos deixou para orientar a nossa vida. E é daí onde o salmista também diz que guardei as tuas palavras em meu coração para não pecar contra ti. Então, a Bíblia é o guia que nós temos, é o instrumento que o Senhor deixou para nos orientar, para nos guiar e conhecer a vontade do nosso Deus. E é a necessidade de nós aceitarmos, guardarmos aquilo que é a orientação que encontramos nesse livro. Somos fiéis a Deus quando nós cumprimos a sua lei. Isso nós encontramos nas características das pessoas que poderão herdar o reino dos céus. De acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz que uma dessas características destas pessoas é a guarda da lei. Todo aquele aí que obedece, cumpre e vive a lei do Senhor é fiel a esta lei, está a habilitar-se para viver a eternidade. Nós somos fiéis a Deus quando fizemos o uso dos dons que Ele nos atribuiu. Cada um de nós tem um dom que o Senhor lhe atribuiu quando se converteu, e este dom deve ser usado para a edificação da igreja e servir para o crescimento da missão que o nosso Deus nos deixou. Nós precisamos ser fiéis a Deus por intermédio da comunhão diária. O Senhor diz que buscai primeiro o reino do céu e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos mostra que a nossa preocupação não deve ser apenas pela alimentação, pelo trabalho, mas sim em buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e assim todas as coisas que nos preocupam, o Senhor poderá nos conceder. Sabe, todo aquele homem que no final do dia, todo aquele homem que escolhe andar por um caminho torto, por um caminho desrespeitoso, por uma infidelidade, não é porque ele logo é infiel, não, é porque ele começou a ser infiel no momento em que ele parou de ter relacionamento com Deus. Quando nós quebramos o encontro com Deus, nós abrimos as portas para cometermos diversos erros. E nós precisamos ser fiéis a Deus nos votos. Cada um de nós fez diversos votos para Deus. Ao começar o ano, muitos de nós dissemos, não, este ano eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer uma determinada obra para Deus. Mas quando decorre o mesmo ano, infelizmente abandonamos os votos que fizemos para Deus. Então há necessidade de cumprirmos com aqueles votos que cada um de nós fez para Deus. Outra maneira que temos de ser fiel a Deus é na devolução dos dízimos e as ofertas. Malaquias 3, verso 8 a 10, nos mostra Deus a repreender o povo daquela época, e a mesma repressão serve para nós. Cada vez que nós usamos do nosso rendimento para o nosso benefício próprio, esquecendo o compromisso que temos com Deus, que é a devolução do dízimo e as ofertas, nós estamos pecando, estamos a ser infiéis com Deus. A infidelidade a Deus muitas das vezes impede a bênção que Ele pretende dar para nós. Lembram de José? José diz, como eu poderia cometer tamanha maldade contra meu Deus? Ele não se preocupou com Faraó apenas, mas se preocupou com Deus. Por quê?
A fidelidade a Deus nos leva a sermos fiéis ao próximo. E lembro-me da minha madrinha uma vez ter dito ao padrinho, disse, olha, você deve se alegrar por eu ser fiel a Deus. O fruto da fidelidade que eu desenvolvo a Deus é esse resultado que você hoje tem e que você se beneficia em ter a mim como uma esposa fiel, sabe? Então, quando nós somos fiéis a Deus, nos torna ou nos leva a sermos fiéis com o nosso próximo. Amigo, nós somos chamados para sermos fiéis à igreja que o Senhor constituiu. A partir do respeito que nós desenvolvemos aos nossos líderes. Como é que você trata o teu líder? Nós precisamos desenvolver a fidelidade na igreja que o Senhor constituiu. Foi Deus que constituiu a igreja. Quando nós somos fiéis com os líderes, respeitamos os nossos líderes, nós estamos também sendo fiéis a Deus e respeitar a nossa igreja. Precisamos ser responsáveis com as funções em que nos são atribuídas também. Fazer com zelo e honra. Veja que muita gente faz relatórios falsos durante o trimestre, durante o mês, durante a semana. Ele vai desenvolver uma atividade, mas que o relatório que ele presta ou dá para a igreja não é verdadeiro, inventa números. Isso é infidelidade a Deus, é infidelidade para o homem também. Deus tem visto o que nós temos feito com a sua igreja. E também precisamos desenvolver ou ser fiéis com os votos que fizemos. Cada um de nós, quando frequenta uma igreja, antes de ser batizado, tem certos votos que faz. Então, esses votos devem ser honrados, devem ser respeitados. E também precisamos ser respeitosos com a missão do Senhor para com a sua igreja, que é pregar a mensagem para as pessoas que não conhecem a Deus. Amigos, somos chamados para desenvolvermos também a fidelidade à família, aos cônjuges. Marido deve ser fiel à sua esposa, a esposa deve ser fiel a seu marido. Por quê? O livro de Malaquias, capítulo 2, verso 14 a 16, diz que Deus é testemunha da mulher da nossa mocidade. Deus é testemunha do momento em que nós decidimos nos casar. E Deus odeia o divórcio. Muita gente pauta pelo divórcio. Então, nós somos chamados para sermos fiéis a Deus. Por isso que ainda em Provérbios, o Senhor orientou que cada um de nós beba água da sua cisterna. Ou seja, a intimidade sexual no relacionamento deve ser somente com a nossa esposa, deve ser somente com o esposo. E não termos relacionamento extraconjugais. Porque todo aquele que faz isso, diz a Bíblia, que ele destrói a sua própria vida. Ainda vai mais além. Diz que todo aquele que é fiel a seu parceiro não tem juízo. Deus nos chama para sermos fiéis à nossa esposa, ao nosso esposo. Deus nos chama a guardarmos o segredo que há entre o relacionamento. A mulher deve guardar o segredo de seu marido, o marido deve guardar o segredo de sua mulher. Veja, o livro de Mateus, capítulo 1, verso 19, nos traz aí o exemplo de José. José, antes de ter relacionamentos sexuais com a Maria, apercebeu-se de que a Maria estava grávida. Diz a Bíblia que ele estava a pensar como deixar a Maria. Ele não pensou em difamar a Maria. O que quer dizer que eu, como marido, devo guardar o segredo da minha esposa, os defeitos da minha esposa. A esposa deve guardar os defeitos do marido. Não espalhe o seu marido para tuas amigas, para sua vizinhança, para os irmãos da igreja. Lute com ele em oração. E ainda dentro da fidelidade na família, nós somos chamados para podermos ser fiéis com as finanças. Há maridos e há esposas que escondem salário. Alguns até dizem que o salário do marido é sagrado. Então, da mulher é uma maldição. A mulher deve ser fiel com as finanças, assim como o marido deve ser fiel com as finanças dentro do casamento. Porque as finanças para o benefício da mesma família. E também precisa ser fiéis com os filhos, porque os filhos são heranças do Senhor. Precisa ser fiel com os propósitos que a família tem. E também, como cristãos, somos chamados a ser fiéis ao Estado. A partir da conservação do patrimônio público, há pessoas que destroem, escrevem nas paredes, roubam os cabos de eletricidade. Isso prejudica o próximo. Então, somos chamados a conservar e a sermos fiéis com o Estado, mesmo não sendo visto pelas entidades que regularizam a criminalidade na nossa sociedade. Também somos chamados para fazer pagamento dos emolumentos. Há pessoas que consomem energia, consomem a água ou outros serviços públicos e não fazem o pagamento. Não pagando, nós estamos a errar e a cometer o pecado.
Somos chamados também, irmãos, a sermos fiéis no nosso local de trabalho. Independentemente do chefe estar a ver ou não as nossas ações, lembremos-nos que Deus tem contemplado. Então somos chamados a ser fiéis no trabalho. Cheguemos cedo, sairmos no horário combinado. Há pessoas que chegam tarde, saem cedo e são as pessoas que sempre pedem dispensa. E isso prejudica até o seu colega. Não é bom. Nós somos chamados para sermos fiéis e fiéis com o próximo. Assim como o professor não precisa cobrar algum valor para que o aluno aprova, nem tampouco usar o seu corpo para prostituir-se. Sim, nós somos chamados para sermos fiéis ao próximo, aos nossos pais, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, a partir do momento em que nós não vamos falar mal deles. A sermos fiéis às nossas trabalhadoras domésticas, pagamento no dia combinado, pagar aquilo que foi acertado. Há muita gente que gosta de se aproveitar do lado frágil ou do lado fraco, da pobreza, né, que muitos têm. Nós somos também chamados a ganhar um dinheiro limpo. Não precisa fazer coisas inadequadas para ganhar o dinheiro. Ganha o dinheiro de uma maneira honesta. Evita falar mal do seu próximo. Mesmo não gostando dele, não vai às redes sociais publicar. Mateus 18, verso 15 diz que quando o irmão errar consigo, vai falar com ele. Porque Deus que criou você e eu, Deus que é o Criador dos céus e da terra, é o mesmo Deus do nosso próximo. Então não maltrate o seu irmão, porque Deus é o mesmo Deus de amor. Por isso o Senhor diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Dizia eu que a fidelidade a Deus é a chave para sermos fiéis ao próximo, pois o resultado do relacionamento com Deus, o resultado do Criador, ou do relacionamento com o nosso Criador, fará com que nós possamos produzir esse fruto e sejamos fiéis com o nosso próximo. A fidelidade traz bênção. Nós dormimos em paz, mantém o nosso relacionamento saudável, promove bom estado, bom relacionamento no serviço, em qualquer sociedade em que estamos inseridos, permite com que as pessoas nos confiem, nos respeitem, permite com que não contraiamos doença ou qualquer perturbação, nos habilita para vivermos a eternidade. E será que o irmão é fiel a Deus, é fiel à tua família, é fiel a teu amigo? A fidelidade é desenvolvida de uma maneira individual, a partir das pequenas coisas. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor, por intermédio de Ezequiel 14, verso 20, diz que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Fidelidade é característica das pessoas que poderão herdar o reino dos céus. Que tal começarmos a desenvolver isso agora? Para conseguir fazer isso, é necessário que você tenha tempo para encontro com Deus, por intermédio do estudo da sua palavra e oração. Eu creio que o irmão entendeu e espero que Deus possa abençoar a tua decisão. E quero convidá-lo em oração. Bendito Deus, nós lhe agradecemos porque mais um estudo nós terminamos. Oramos para que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, nos ajude a termos tempo para a oração, nos ajude a termos tempo para o estudo da tua palavra, porque nela tem a orientação do estilo de vida que o Senhor deseja para nós. Em Cristo Jesus, nós pedimos que nos prepare para habitarmos contigo a eternidade. Amém. Meu caro amigo, hoje terminamos esse episódio. Contamos consigo para o próximo estudo. Siga o nosso canal, partilhe, dê um like. E mais uma vez, quero relembrar que o nosso estudo está sendo gravado pela empresa Demos Vídeo e está disponível para atender qualquer convite que você tiver para cobrir a sua atividade e fazer a memória dos seus eventos. Até lá, nós contamos contigo e que Deus abençoe.